Então, 8 de maio de 2020, são 8 horas da noite, segunda parte da aula de estabilidade do presidente da República. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, né, quando se trata de crime comum cometido no exercício da atividade do presidente da República, então aí, nesse caso, ele pode ser processado sim. Só que para ele ser processado, o processo também é bifásico, é como eu estou explicando para vocês, né? O Procurador-Geral da República pede a abertura do inquérito, né, para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura do inquérito e está fazendo as investigações. Tá? Causou um constrangimento aí, porque no despacho do Celso de Mello, ele colocou que se o general não fosse depor, ele seria conduzido debaixo de vara. Né? Não sei se vocês viram essa polêmica aí. Né? O Brasil já está cheio de polêmica, né? Agora ele entrou. Gustavo, é isso? Bom, então, veja bem, o inquérito vai acontecer, tá ok? Quando terminar o inquérito, esse inquérito vai terminar com um relatório, tá ok? Vai ter um relatório. E o relatório desse inquérito vai ser encaminhado para o Procurador-Geral da República. Se o Procurador-Geral da República entender que há indícios de cometimento de crime pelo presidente da República, ele vai denunciar o presidente da República. Se ele entender que não há indícios, ele vai arquivar o inquérito. Porque eu acho que se ele entender que quem cometeu os crimes foi o Sérgio Moro, daí eu acho que o Sérgio Moro não tem foro privilegiado, tá ok? Daí eu acho que o inquérito tem que ser remetido para o juiz natural da causa, porque aí eu acho que não tem sentido o processo correndo no Supremo Tribunal Federal. Bom, suponhamos que o Procurador-Geral da República, ao final do inquérito, ele entenda que há indícios de que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, cometeu crime comum ligado ao exercício das suas funções de presidente da República. Ele vai denunciá-lo. Só que o Supremo não vai analisar a denúncia. O Supremo vai remeter a denúncia para a Câmara dos Deputados. E vai perguntar, Câmara dos Deputados, eu posso analisar essa denúncia ou não? Ou seja, a Câmara dos Deputados, novamente, ela vai fazer o chamado juízo de admissibilidade. Ela vai dizer se o Supremo Tribunal pode ou não pode analisar a denúncia ofertada pelo Procurador-Geral da República. Se a Câmara dos Deputados, por 2/3 dos seus membros, entender que sim, então aí o Supremo vai analisar a denúncia ofertada pelo Procurador-Geral da República. Entenderam? Não sei se vocês perceberam, mas ultimamente o Bolsonaro ele tá buscando uma aproximação do chamado Centrão, né? Então, um grupo de deputados na Câmara, que eu acredito que seja exatamente para ter uma força ali na Câmara para evitar uma votação dessa que possa levar ele a julgamento pelo Supremo. Bom, mas se a Câmara dos Deputados disser que sim, que o Supremo Tribunal Federal pode analisar a denúncia ofertada pelo Procurador-Geral da República, então, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal vai analisar a denúncia. Se o Supremo Tribunal Federal aceitar a denúncia, porque ele pode rejeitar, concorda? O Supremo pode falar assim, o Procurador-Geral da República, com devido respeito, Vossa Excelência entende que há indícios que o presidente da República cometeu um crime comum ligado ao exercício de suas funções, mas o Supremo entende que não. Então, ele rejeita a denúncia. Mas se o Supremo Tribunal Federal acatar a denúncia, então o presidente da República será afastado do seu cargo por 180 dias. E nesses 180 dias deve ocorrer o seu julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, aí que vem a questão, gente. Entenderam até aqui? Alguma dúvida aí? Vamos sintetizar, então. No crime de responsabilidade e no crime comum, ambos são bifásicos. Em ambos, a primeira fase se passa na Câmara dos Deputados, que faz o juízo de admissibilidade. Só que no crime de responsabilidade, o processo de julgamento é feito pelo Senado Federal sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal.
e a pena é a perda do cargo e 8 anos de inaptidão para exercer a função pública. Já no crime comum, quem vai julgar o presidente da República é o Supremo Tribunal Federal. Agora fica a pergunta para vocês. Também tem o juízo de admissibilidade feito pela Câmara, mas quem julga é o Supremo. E vai a pergunta a vocês, qual é a pena? Qual é a pena, gente? E aí, gente, qual que é a pena? Perda do mandato, professor? Essa é a pena para o crime de responsabilidade. Aqui eu estou falando de crime comum. Qual é a pena? Gente, vocês não sabem qual é a pena, porque vocês não sabem qual crime ele foi condenado. É peculato, corrupção, desvio de finalidade, advocacia privada. Veja bem, você tem que saber qual é o crime, porque aqui eu estou falando de um crime comum. E o senhor perguntando para a gente achando que a gente é burro, professor. Sexta-feira, né, brother? Sexta-feira. Cai. Então, a gente está aqui raciocinando qual que é a pena, qual que é a pena, qual que é a pena. Ah. Não, eu estava achando que eu era burro, agora eu tenho certeza. Não subestime-se. Não subestime. Veja bem, gente. Quando é crime de responsabilidade, a gente sabe que a pena é a perda do cargo e a inaptidão, 8 anos para exercer função pública. Crime de responsabilidade. Tá fácil. Agora, quando é crime comum, qual que é a pena? Não sei, tem que olhar no Código Penal. Não sei qual crime que ele está sendo acusado. Tudo bem? Se ele for condenado, temos que ver a pena. Só que, pergunto eu aos senhores agora, ele vai perder o cargo se ele for condenado por crime comum? Não. Qual que é o princípio básico de direito penal que vocês aprenderam? Enfeitamos. Não, o básico. Não há crime anterior que condena. Nem... Não há crime sem lei anterior que o defina. Isso. Não há crime sem lei anterior que o defina. E que define o crime, que diga qual é a pena quando você comete o crime, não é isso? Sim. Então, veja bem. Pena sem prévia combinação legal. Isso, parabéns. Então, veja bem. Então, crime comum, a pena não é perda de cargo. Então, aí me leva um raciocínio assim, poxa, o presidente da República foi condenado. Pô, ele vai continuar no cargo de presidente da República sendo condenado? Você imaginou se ele vai para começar a cumprir a pena em regime semiaberto? Aí de dia ele vai no Palácio do Planalto governar o país, de noite ele vai para a Papuda? É inadmissível isso. Tá? Isso é inadmissível. Então, gente, a resposta a essa indagação, que ela é muito interessante, eu fiquei uma noite aqui sem dormir, que eu fiquei pensando nisso. Tá? E aí que é bom você ter uma biblioteca em casa, né? Aí eu, 2 horas da manhã, levantei, vim na minha biblioteca aqui e comecei a fuçar. E aí, é o José Afonso da Silva. Isso que eu gente chique é outro nível, gente. Tem biblioteca em casa. Gente, vou falar para vocês. É diferente, viu? Porque quando você tem um problema, você tem onde buscar e resolver ele na hora ali, tá? Ou você pode ter uma biblioteca virtual, né? Biblioteca eletrônica, nem sei se é essas aqui, de papel que está aqui, tá? Quando vocês forem advogar, se vocês forem ser especialistas de uma área, procurem ter essa bibliotequinha, é muito importante. Então, aí eu achei o José Afonso da Silva. Tá? Aliás, quando eu vim logo de cara nele, que nem você fica olhando para os doutrinadores, aí você pega, mas quem que é o cara fera mesmo? José Afonso da Silva. Daí ele fala o seguinte, ele cita esse artigo 15 da Constituição. Ó. Olha o artigo 15. Ó. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de condenação criminal transitada em julgado.
enquanto durarem seus efeitos. Então, o professor José Afonso da Silva ele fala o seguinte: se o presidente da República for condenado por crime comum, ele vai perder o seu cargo por via indireta, aplicando-se o artigo 15, inciso 3. Porque ele vai, na verdade, ele vai ter seus direitos políticos suspensos. Se o direito político está suspenso, ele não pode ser presidente da República. Entenderam o raciocínio? Esse é o raciocínio do professor José Afonso da Silva. Ele diz, se o presidente da República for condenado por crime comum, a condenação dele por crime comum indiretamente irá afastar ele do cargo. Ele vai ele vai perder o cargo de presidente da República pela via indireta, pelo fato de ele ter sido condenado criminalmente. Só que vejam, isso só ocorre com o trânsito em julgado da condenação criminal, hein? Antes do trânsito em julgado, ele não vai perder o cargo, concorda comigo? Então ele pode ser condenado e ele vai continuar no cargo. Ele vai entrar com os embargos de declaração, depois ele pode entrar com embargos de divergência, sei lá, ele tem outros recursos. Se ele quiser manejar recursos, ele vai protelar ao máximo, tá? O trânsito em julgado, e aí nós podemos ter, sim, um presidente da República condenado e na presidência da República. Tá? É uma situação, eu penso que... Gente, eu volto a dizer para vocês, eu não li o depoimento do Sérgio Moro. Eu só ouvi comentário. E hoje é muito difícil você fazer qualquer juízo através de comentário, né? Porque dependendo do comentário de quem você ouve, né? Tem gente que fala, agora acabou com o Bolsonaro. O outro fala que não tinha nada, ou não sei o quê, tá? Então, é muito difícil, tá? A Janaína Pascoal, né, que é uma das autoras lá do pedido de impeachment da Dilma, ela diz que não viu o crime, entendeu? Então, assim, me parece que o depoimento não foi bombástico, né? Quer dizer, não teve nada assim, mesmo porque o Sérgio Moro teve muito cuidado, porque senão ele também poderia ser incriminado, né, por peculato. Então, eu estou achando que isso aí não vai dar em muita coisa, tá? Mas, se o Procurador-Geral da República, vejam que são vários Cs, né? Se o Procurador-Geral da República, né, denunciar o Presidente da República, se a Câmara dos Deputados autorizar e se o Supremo Tribunal Federal receber a denúncia e se o Supremo Tribunal Federal condenar o Presidente da República por cometimento de crime comum ligado ao exercício das suas funções de Presidente da República, nós vamos ter uma situação delicada, porque vai ficar essa discussão. Ele perde ou não perde o cargo? Ok? Pelo professor José Afonso da Silva, ele perde o cargo pela via reflexa, pela via indireta, por força da suspensão dos seus direitos políticos, aplicando-se o artigo 15.3. Entenderam? Mas é uma situação de insegurança jurídica. É uma situação até vexatória, né? Imagina você ter um presidente da República, né? Ainda mais o presidente... Eu acho que não vai chegar lá, tá? Eu acho que não vai chegar lá. Se bem que o Bolsonaro, você sabe que ele faz de tudo para prejudicar ele mesmo, né? Para mim, ele é o maior inimigo dele, né? Mas, enfim. Ele nem precisa de ajuda, professor. Exatamente. Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma dúvida? Entenderam? Tranquilo, professor. Então, vejam só. Então, não confundam o processo de impeachment com o processo de julgamento do presidente da República por crime comum, tá? São coisas diferentes. Ritos diferentes. Órgãos diferentes. No crime de responsabilidade, qualquer cidadão pode acusar o presidente para o presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara levar a plenário e 2/3 do plenário da Câmara dos Deputados disser sim, o processo é encaminhado ao Senado, que vai julgar o presidente da República sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. E a pena é a perda do cargo e a inaptidão para o exercício de função pública por 8 anos. Agora, se o presidente da República for acusado de cometimento de um crime comum que não guarda ligação com o exercício da função do presidente da República,
Ele não pode ser processado enquanto ele for presidente da República. Hein? Agora, se ele for acusado de realizar um crime comum ligado ao exercício da presidência da República, nesse caso, ele pode ser denunciado pelo Procurador-Geral da República, mas, para o Supremo analisar a denúncia, vai ter que ter o juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados. Novamente, a Câmara dos Deputados vai ser chamada para fazer o juízo de admissibilidade e dizer se o Supremo pode ou não analisar a denúncia, sempre por 2/3 dos seus membros. Se a Câmara dos Deputados autorizar o Supremo Tribunal Federal, então ele vai analisar a denúncia. Se o Supremo Tribunal Federal receber a denúncia contra o presidente da República por cometimento de crime comum ligado ao exercício da sua função, então, aí, nesse caso, o presidente da República vai ser afastado por 180 dias. Se condenado, tá? Ele vai ter que cumprir a pena e ele vai perder o cargo de presidente da República pela via reflexa nos termos do artigo 5º, inciso 3, que é o entendimento do professor José Afonso da Silva. Estão ouvindo aí? Caso de família, professor. Aqui eu estou na biblioteca de casa, que não tem porta, entendeu? Eu estou achando que vou ter que sair daqui, cara, e ir para um lugar que tem a porta que eu fecho. Professor, eu não estou podendo usar o escritório porque não tem porta também. Estou me trancando no quarto da minha filha. Aí, se meu marido não está em casa, os dois ficam grudados. O escritório não está dando para usar, não. Então. Porque... Ou então tem que pôr uma porta. Pureza. Professor, papai foi embora faz tempo, eu não consigo. Papai foi embora faz tempo. Papai tá comprando cerveja, não aparece. A aula vai acabar e papai não aparece. Isso aí. Mas é isso aí, gente. É essas palavras que eu tinha aí para vocês aí. Não sei se ficou claro aí, não sei se foi de valia para vocês terem uma noção, tá? Da responsabilidade do presidente da República por crime de responsabilidade e por crime comum. São coisas diferentes, tá? E o presidente da República hoje eu acho que ele corre mais risco de responder a um crime comum do que um crime de responsabilidade.